Oi, divas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para falar de Baixa Idade Média para concluir Idade Média mesmo, né? Segunda parte do vídeo de Idade Média. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar a falar da Baixa Idade Média contando das principais características, né? A primeira delas foi o fim das invasões, ou seja, o fim das invasões de outros feudos, fim das invasões de estrangeiros, tipo vikings, de muçulmanos, do Islã, do Oriente mesmo, né? Enfim, fim das invasões no geral. E esse fim das invasões favoreceu o comércio, porque já não tinha mais essa ameaça, né? Não tinha mais violência, então o comércio ele pôde se desenvolver. Além disso, teve a expansão do sistema feudal e também a expansão do sistema do trabalho assalariado e da vida urbana, né? Houve o desenvolvimento da vida urbana e das cidades feudais, né? No caso, os burgos. E na época, havia uma concepção de que a vida urbana, a vida na cidade, ela era mais livre, né? Havia essa concepção de que o ar da cidade era mais livre. O ar da cidade, ele tornava o homem mais livre. Bom, a segunda coisa seriam as inovações que marcaram a Baixa Idade Média, né? Então, nessa época, houve, né, o desenvolvimento de novas ferramentas, no caso, para produção, né, de alimentos, para produção agrícola, essas coisas. Houve a melhor utilização dos animais e houve uma revolução agrícola por conta desses dois elementos, né, das novas ferramentas e da melhor utilização dos animais para a produção agrícola. Além disso, eles desenvolveram um sistema de rotação, então eles começaram a rotacionar as culturas, né, nos cultivos. E por conta disso, né, por conta desse sistema de rotação, houve aceleração da produção de alimentos, ou seja, houve maior oferta de alimentos. A terceira característica seria a vida nas cidades. Então, houve o desenvolvimento dos burgos, né, que seriam as cidades mesmo, e o surgimento da burguesia, dos comerciantes. Além disso, começou a ter maior chance de mobilidade social, ou seja, a partir daí as pessoas conseguiam se mover socialmente, né? Não tanto que um camponês poderia se tornar, né, um nobre, mas que um camponês talvez se tornasse um comerciante pequeno, poderia ter uma chance aí de ascensão e de ter, né, um poder monetário, poder de aquisição maior. Né? E também porque os burgueses eles poderiam comprar títulos de nobreza, porque, né, obviamente, os burgueses eram quem tinham dinheiro naquela época, e por conta disso eles conseguiam comprar os títulos de nobreza. Ok, bom. Além disso, outra característica seria a mentalidade do clero versus a mentalidade burguesa. Isso fica muito fácil de entender quando a gente pensa que a igreja pregava a salvação e a dedicação à igreja, né? Então, você tinha que ser um fiel, você tinha que ser um bom fiel, no caso, né? Você tinha que seguir a tradição e os costumes católicos. E a igreja, havia naquela época, a igreja era, não vou dizer contra, mas tinha-se a noção, a percepção de que o dinheiro para uso próprio não levaria uma pessoa, levaria uma pessoa à salvação, né? Tinha toda essa questão. Enquanto isso, a mentalidade burguesa priorizava o lucro, né? Priorizava o comércio, priorizava o capital, a liberdade, a busca do progresso individual. Então, acabou que a mentalidade do clero e a mentalidade burguesa estavam, né, em conflito por conta disso, porque eram mentalidades muito opostas, muito diferentes. E por conta dessas quatro características, o sistema feudal ele sofreu alterações. Aqui eu coloquei algumas imagens, eu coloquei, né, imagens de burgos, isso aqui é um burgo, isso aqui também, enfim. Bom, a Baixa Idade Média ela ficou marcada por TVs cruzadas, acho que foi 3 elementos assim principais, que no caso seriam as cruzadas, o renascimento comercial e urbano e a Guerra dos 100 Anos. Então, primeiro eu vou falar sobre as cruzadas. Tá. Contexto das cruzadas. Elas tiveram início com a convocação do Papa Urbano II no Concílio de Clermont,
Eita, eu botei errado, não é 1905, obviamente, é 1095. Mas o Papa Urbano II, ele convocou os nobres, né, os homens de armas, o clero, com o objetivo de, segundo ele, né, reconquistarem a Terra Santa. O que seria a Terra Santa, né? Seria Jerusalém. Aí, como eu falei, né, tinha a justificativa de reconquista de Jerusalém, e eles explicavam as cruzadas por meio, né, da Guerra Santa, que seria, no caso, uma guerra em nome da fé. Ai, divas, perdão, tive que espirrar. Enfim, e a explicação dessas cruzadas era no caso de uma guerra santa, né, de uma guerra em nome da fé. E aí tinham três motivações principais para as cruzadas: a motivação religiosa, a motivação política e a motivação econômica. A motivação religiosa era a que a igreja fornecia, né? Então era de que as cruzadas elas, né, iriam reconquistar a Terra Santa e por meio das cruzadas, quem lutasse nelas iria obter a salvação e iria alcançar o paraíso, né? Então, ao reconquistar Jerusalém, a população, né, as pessoas obteriam salvação e o paraíso, chegariam ao paraíso. Já a motivação política foi o aumento da influência da Igreja Católica em outros estados, ou seja, a Igreja Católica queria ampliar a influência dela para além dos estados que ela já tinha influência, né? E além disso, houve essa necessidade de uma conquista territorial, porque a população estava aumentando, então estava, né, havendo um crescimento populacional. Já a motivação econômica seria a obtenção de riquezas e o aumento do território, né? Como eu tinha falado, né, da conquista territorial, que estava, né, ocorrendo um aumento populacional da população e a obtenção de riquezas, né? Porque, enfim, riqueza sempre foi o objetivo de todo mundo, né? Ter riquezas. Bom, o que eram as cruzadas? Eu acho que era importante eu, né, definir as cruzadas antes da gente prosseguir. As cruzadas seriam movimentos militares ou expedições militares e religiosas que tinham como objetivo manter o domínio e aumentar a influência católica. Então, né, seriam esses movimentos militares com objetivos religiosos, né, segundo as explicações da época, que tinham como objetivo manter a influência católica e aumentar o domínio, né, aumentar os territórios. Por quê? Porque nessa mesma época, o Islã estava avançando sobre o território, que no caso seria hoje o território europeu, né? Então, boa parte, né, Portugal e boa parte da Espanha estava conquistada pelo Islã. Então, houve essa necessidade de expandir para impedir o avanço do Islã. Eu até coloquei aqui um mapa, então o que está em rosinha seria o território que estava sob influência do Islã. A gente pode ver aqui que Portugal e parte da Espanha, né, estavam sob influência. E aqui o verdinho seria a influência da Igreja Católica. E aí houve, né, essas movimentações, essas expedições aqui, como dá pra ver direitinho. Aqui eu coloquei só uma imagem, né, porque, enfim, sempre bom deixar o slide bonitinho, né. Bom, vamos seguir. Houveram 8 cruzadas oficiais, só que o Marcelo ele destacou só 2, que foi a primeira cruzada, né, e a quarta cruzada. A primeira cruzada, ela teve um objetivo mais religioso, então o objetivo dela era expandir o catolicismo e conquistar territórios, né? E com isso houve a fundação de reinos cristãos no Oriente. Então, a gente pode falar que foi bem sucedido, né? Porque como houve a fundação de reinos cristãos, houve a expansão do catolicismo e a conquista de territórios, né? Já a quarta cruzada, ela tinha um caráter comercial, então ela tinha um objetivo mais comercial e ela foi liderada por, eu não sei se foi Veneza ou Florença, mas eu acho que foi Veneza. Acho que foi Veneza. Mas enfim, e ela tinha como objetivo estabelecer novas rotas comerciais, né, ligando o Oriente ao Ocidente. E ela também estabeleceu o aumento do comércio, né, devido a essas novas rotas comerciais, e também a reabertura do Mar Mediterrâneo. Então, agora o Mar Mediterrâneo ele estava aberto para comércio. Ok, vamos lá. Consequências das cruzadas. Devido, né, à expansão territorial, houve a fundação de novos feudos e novas cidades e, por consequência, alívio da pressão demográfica. Alguns slides para trás eu tinha falado, né, que a população
estava sofrendo um crescimento, então já não tinha, era basicamente como se os territórios não fossem suficientes. Então, houve a fundação de novas cidades, né, conquista de novos territórios, e houve um alívio da pressão demográfica. Além disso, houve um crescimento populacional, né, como eu havia mencionado, e também um maior contato entre o Oriente e o Ocidente, já que houve o estabelecimento de novas rotas comerciais, né, entre os dois territórios. Além disso, houve um fortalecimento do fluxo monetário, né, devido ao fortalecimento e à intensificação do comércio. Houve a intensificação do renascimento comercial e urbano também, né, por conta da fundação dos novos feudos, das novas cidades, e também houve o fortalecimento dos reis. Ok, agora vamos falar de renascimento comercial e urbano. Vou falar das principais características aqui. Bom, primeiro a gente tem a intensificação do comércio e o fortalecimento das cidades e dos burgos, né, que nem eu tinha falado no slide anterior. Além disso, houve uma expansão das cidades, né, devido a essas novas rotas de comércio. Novas cidades foram estabelecidas e Florença, Veneza e Gênova foram as principais cidades que sofreram esse renascimento comercial e urbano. Por quê? Essas três cidades eram centros mercantis e eram centros de controle das rotas de comércio. Beleza. Aí também, né, houve o crescimento populacional, como sempre, né? Sempre tem crescimento populacional. Além disso, devido ao crescimento dos burgos, uma nova classe começa a surgir, que seria, no caso, a burguesia, né? Os comerciantes. Então, há o surgimento da burguesia. E também o surgimento de novas rotas de comércio, como eu tinha falado lá atrás. As principais rotas de comércio da época eram a rota do Mediterrâneo, a rota do Mar do Norte e a rota de Champagne. Mas eu não acho isso tão importante, né? Saber o nome e da onde elas iam, para onde elas iam, enfim. Além disso, houve uma intensificação do êxodo rural, né? O êxodo rural começou a rolar aí. Por quê? A cidade estava crescendo, o comércio estava crescendo. E o comércio acontecia onde? Nas cidades. E aí o comércio acontecia nas cidades, o comércio estava crescendo, mais empregos nas cidades, mais trabalhos. Então, devido a esse crescimento urbano e esse crescimento comercial, os camponeses começaram a migrar do campo para as cidades em busca de trabalho, porque, não sei se vocês lembram, né, mas eles eram explorados nos feudos, né? Então, eles começaram a migrar para as cidades em busca de trabalho. Além disso, houve o surgimento das ligas, das guildas ou das... É Hansas que fala? Eu acho que é Hansa. Mas enfim, das ligas ou das guildas, que eram associações burguesas, ou seja, né, seria uma associação burguesa que tinha o objetivo de manter o monopólio do comércio em determinada região. Então, tipo assim, em uma região havia uma guilda dos burgueses que estavam mantendo o monopólio do comércio naquela determinada região. E além disso, começaram a surgir essas corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? Eram oficinas medievais com trabalho assalariado. E dentro dessas oficinas havia uma hierarquia. Então tinha um mestre, um artesão, um aprendiz. Então, né, havia uma hierarquia dentro dessas corporações de ofício. E o trabalho lá era um trabalho assalariado. Até botei uma fotinho aí, acho que era um sapateiro, alguma coisa assim. Ok. Surgimento do pré-capitalismo, das práticas relacionadas ao comércio, né, que tiveram origem aí com o renascimento comercial e urbano, né? Bom, daí do surgimento do pré-capitalismo, das práticas relacionadas ao comércio, houve uma intensificação do fluxo monetário. Então, as pessoas começaram a usar muitas moedas. Além disso, os burgueses eles começaram a praticar empréstimos. Então, eles faziam empréstimos entre eles. E também por conta disso, né, começaram a surgir casas bancárias, que no caso seriam bancos mesmo, né? E eu acho que isso é o mais importante de tudo isso, seriam as cartas de franquias. O que são essas cartas de franquias? São cartas concedidas pelos reis ou pelos senhores feudais às cidades ou burgos que concediam essas cidades e burgos liberdade. Então essas cidades elas tinham liberdade, né? Elas eram cidades livres. Então o trânsito de pessoas e mercadorias nessa cidade era livre.
Além disso, o comércio estava isento de impostos, o que garantia maior autonomia para as cidades. Eu acho que isso é o mais importante que tem, né, no caso, que seria de consequência aí, ou característica do renascimento cultural e urbano, né, no caso, as cartas de franquia. Aí também eu coloquei umas imagens do comércio nos feudos, nos burgos, só para ilustrar. Bom, aqui que o negócio começa a ficar bom. Gente, com todo respeito, Baixa Idade Média é só morte, é só porrada, mas assim, Baixa Idade Média é muito melhor que a Alta Idade Média. Ai, muito bom, gente, muito bom. Enfim, aqui começa a ficar interessante. Por quê? O que começa a acontecer? Além de ter tudo isso, cruzada, né, renascimento, houve também a crise do século XIV. O que seria essa crise do século XIV? Bom, como eu coloquei aqui, né, devido ao crescimento populacional, a queda de produção, esgotamento dos solos, fugas e revoltas camponesas devido à exploração deles, como eu já falado, né, que eles eram explorados pelos senhores feudais, pela jaqueirice, que eu já vou explicar também, e o enfraquecimento do poder dos nobres e da igreja, o século XIV sofreu uma grande crise, ou seja, foi um conjunto de fatores que deram origem à crise do século XIV, né? Então, o que aconteceu? Houve uma crise econômica, houve uma crise social, houveram guerras e revoltas e a cereja do bolo teve muita epidemia nessa época, né? Como a peste negra. E tudo isso se caracterizou como a crise do século XIV. E qual foi a consequência dessa crise do século XIV? A crise do sistema feudal. Depois dessa crise, o sistema feudal começou a ruir. Bom, eu acho que tem 5 tópicos, 5 ou 4, enfim, a gente vai descobrir juntos. Tem uns 5 ou 4 tópicos de maior importância dentro das crises que eu vou falar agora. O primeiro deles seria a Grande Fome. O que aconteceu? A população estava crescendo, teve um crescimento populacional, né? Como sempre. E por conta disso, começou a haver um esgotamento de terras. Tinha muita gente, não tinha tanta terra assim, não tinha onde colocar essas pessoas. E por conta disso, né, por conta desse esgotamento das terras, começou a ter uma queda da produção agrícola. Ou seja, tinha mais gente do que comida disponível naquela época. E além disso, estava havendo exploração servil. E muitos servos, né, muitos camponeses, estavam ou fugindo dos feudos ou promovendo revoltas. Ou seja, já não tinha mais quem trabalhar também, né? Produzindo comida. Então, tinha mais gente do que comida. O que aconteceu? A Grande Fome. Então, esse foi um dos fatores para a crise. O outro fator foi a peste negra ou a peste bubônica. Gente, eu estava escrevendo isso, eu quase botei peste babilônica. Mas é bubônica, não façam isso na prova. Enfim, a peste negra, ela tem duas principais explicações. Tem a explicação religiosa e a explicação científica. O que seria a explicação religiosa, né? Segundo a Igreja Católica, naquela época, a peste era uma punição de Deus, que Deus estava mandando para as pessoas, para a terra, pelos pecados que as pessoas estavam cometendo. Ou seja, a peste era uma punição. A peste era um negócio ali para punir as pessoas, né? Segundo a explicação religiosa. Já a explicação científica, o que rolou? Eu fui pesquisar essa peste e descobri que era uma bactéria que causava isso. E muito provavelmente, devido à abertura das novas rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente, essa bactéria foi trazida para o Ocidente por meio dessas novas rotas de comércio, né, por conta dessa intensificação do contato entre o Oriente e o Ocidente. E, não satisfeito com isso, a igreja começou a perseguir os gatos. Por quê? A igreja tinha a noção naquela época que os gatos estavam associados à bruxaria. Então, a maioria dos gatos das cidades, dos burgos, dos feudos, começaram a ser executados pela igreja. Só que qual que é o problema disso? Os gatos, eles são os predadores naturais do rato, né? E aí aconteceu, não tem mais gato,
Aí fudeu, porque tem um monte de rato agora no meio da cidade. E os ratos, eles carregavam uma pulga que tinha essa bactéria. Então começou a ter muito rato nas cidades, muito rato, tinha essa pulga aí, né? Infectada, começou a ter demais, e as pessoas começaram a ser infectadas, né? Por quê? Porque era uma questão sanitária. As pessoas não tinham higiene naquela época. Aí, como eu coloquei aqui, né? A execução dos gatos devido à crença de relação com a bruxaria. E com isso, o número dos ratos aumentou, né? E a bactéria ela foi trazida do Oriente para o Ocidente e ela foi proliferada e espalhada pelos ratos. E ela foi facilitada, né, a proliferação, pela falta de higiene que as pessoas tinham na época. Gente, as pessoas não tomavam banho. Para vocês terem uma ideia, o costume das noivas entrarem com um buquê na igreja, ela surgiu aí na Idade Média, porque as pessoas não tomavam banho e para a noiva não conhecer o noivo, né, na hora do casamento, fedida, porque não tomava banho, elas levavam flores para disfarçar o cheirão. Enfim, só para vocês verem como o negócio aí era tenso. Mas enfim, tinham essas duas explicações, né? A explicação religiosa e a explicação científica. Eu acho que se for cobrar alguma coisa de peste negra, ele cobre isso. Até porque eu lembro que na prova do primeiro ano foi isso que foi cobrado em relação à peste negra. A divergência das duas versões, né? Bom, terceiro fator seriam as revoltas camponesas, ou as jaqueries. Né? Como eu tinha falado, estava havendo uma exploração servil nessa época, né? Que devido à peste... Eita, eu botei peste ali. Enfim, devido à peste, os camponeses, os servos, eles estavam sendo mais explorados. Então, eles estavam trabalhando mais e recebendo menos salário. E por conta dessa exploração, os servos ou estavam fugindo, ou eles estavam promovendo revoltas espontâneas. E essas revoltas, né, elas tinham o nome de jaqueries, né, que eram revoltas camponesas contra os senhores feudais. E por conta dessas jaqueries, os nobres começaram a abandonar os feudos. E aí, para não deixar os feudos uma terra sem lei, né, eles nomeavam arrendatários, que eram basicamente pessoas que iriam ficar no poder enquanto os nobres não estavam, né, nos feudos. Esses arrendatários, eles ou violentavam ainda mais os servos, ou eles davam um salário aos camponeses. E por conta disso, por conta dessas revoltas, o sistema de servidão começou a ruir. O quarto tópico seria o enfraquecimento do poder da igreja. Devido a tudo isso, devido às revoltas, à peste negra, à grande fome, o fanatismo religioso aumentou. Por quê? A população começou a culpar uns aos outros pelos pecados, né? Então, como se as revoltas, a violência, a peste e a fome, elas são punições de Deus por conta dos pecados, né? Das pessoas. Então, a população começou a culpar uns aos outros pelos pecados, né? E por conta disso, começou a ter um aumento da desconfiança sobre a igreja, ou seja, a igreja já estava perdendo sua influência sobre a população nessa época. E por conta de tudo isso, desses 4 fatores, o crescimento urbano e o crescimento comercial começam a declinar. E como se isso não fosse suficiente, né, houve a crise econômica. Começou a ter uma crise econômica. E qual foi a resposta para a crise? A expansão marítima. Vamos fazer uma expansão marítima que aí a gente coloniza tudo e se dá bem, né? E, além disso, começou a haver uma contestação do modo feudal. Por quê? Olha tudo de ruim que estava acontecendo, né? Então, houve uma contestação do modelo feudal. Aqui, gente, aqui que o negócio começa a ficar bom. Nossa, aqui que o negócio começa a ficar bom. Enfim, Guerra dos 100 Anos. Último tópico. Já estamos acabando. Hoje foi rápido. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Foi o conflito entre os Plantagenetas, que era uma casa, né, inglesa, que era quem estava no poder, então o trono inglês estava com os Plantagenetas, que, né, estavam brigando contra os Valois, que era a casa, a família que estava no poder na França. Então, foi um conflito, propriamente dito, né, entre Inglaterra e França. Foi um conflito feudal, que tinha como objetivo o domínio dos territórios franceses, né. Os ingleses, eles queriam dominar o território francês, eles queriam dominar essa parte aqui, chama Flandres. Eles já tinham um território na França, que chamava Britânia, que seria esse território aqui, mais ou menos. Enfim, e eles queriam conquistar esse território de Flandres. Por quê?
Flandres era um grande centro comercial e Flandres era um grande produtor de lã, ou seja, tinha muito dinheiro lá, né? E a Guerra dos 100 Anos ela ficou marcada por uma intercalação. Por quê? Havia momentos de conflito e momentos de trégua. Por quê? Dentro, né, desses 116 anos de guerra, houveram conflitos, houveram coisas que aconteceram, tipo a Jaqueris e a Peste Negra. Então, houveram conflitos, houveram momentos de conflitos e momentos de trégua. Ok. A gente pula para 1415, para a Batalha de Azincourt. A Batalha de Azincourt, ela ocorreu, né, em Azincourt, obviamente, na França, em que os ingleses e os franceses, eles se... Como é que fala? Enfim, eles estavam brigando lá em Azincourt, né? Só que, detalhe, os ingleses, eles estavam em desvantagem. Eles estavam em um número muito, muito, muito menor que os franceses. Então, o poder militar francês para aquela batalha em específico estava muito maior que o poder militar inglês. E os ingleses, liderados por Henrique V, que era o rei Henrique V, né? Ai, meu Deus, o que eu tô falando? Ah, sim, do Henrique V. O Henrique V, né, que estava liderando os ingleses, implementou diferentes estratégias militares para tentar ganhar dos franceses. O que eles fizeram? O Henrique V ordenou que eles abandonassem os cavalos e que eles abandonassem também as armaduras deles. Então, eles só estavam usando o peitoral para proteger, tipo, aqui a região do coração, né? E espada. E por conta dessas estratégias militares diferentes, a Inglaterra conseguiu ganhar da França, conseguiu conquistar a França. Então, entre 1415 e 1430, né, a França ficou sob o domínio inglês. Não sei se deu para entender direito, mas é basicamente isso. Aí vocês devem estar se perguntando o que o Timothée Chalamet está fazendo aqui na tela de vocês. Gente, recomendação de filme muito bom. Ele fez um filme que chama O Rei, tá na Netflix, que fala sobre a Batalha de Azincourt. Ele é o Henrique V. Ele seria esse divo aqui, ó, esse divo meio calvo, né, com esse cabelo de cuia. Enfim, assistam. Muito bom, gente, muito bom esse filme, pra vocês entenderem. Bom, vamos falar agora de 1430 a 1453. Apareceu na França uma figura chamada Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela era uma menina camponesa, ela era adolescente, gente, ela tinha tipo nossa idade. E ela comandou o exército francês na Guerra dos 100 Anos. Ou seja, ela foi simplesmente uma diva. Por quê? Segundo ela estava tendo visões. Ela estava recebendo mensagens divinas de anjos e de Deus que ela lideraria a França à vitória. E ela chegou para o rei francês e falou isso. E o rei acreditou nela. Só que, né, além de tudo isso, ela se vestia de homem para lutar, enfim, todo um auê aí que vocês já sabem. Enfim, ela comandou o exército francês na Guerra dos 100 Anos. Ela reformula a cavalaria, né, porque depois daquela derrota humilhante que os franceses tiveram para os ingleses, realmente precisou de uma reforma na cavalaria, né, e ela alegava que tinha uma missão divina, né. Só que a nossa querida Joana foi traída pelos borguinhões, que era um povo que tinha na França, só que eles estavam aliados aos ingleses. Enfim, ela foi traída pelos borguinhões da coroa inglesa. Os borguinhões entregaram ela para a Inglaterra e ela foi acusada de heresia, de traição, enfim, de um monte de coisa, de bruxaria. E ela foi queimada na fogueira. Ela não foi queimada na fogueira uma vez, ela não foi queimada na fogueira 2 vezes. Ela foi queimada 3 vezes na fogueira. Enfim. Ai, gente, complicado. Ser mulher era complicado. Ainda é, né? E por conta disso, ela se tornou um mártir francês. E a morte dela, né, a história dela, formou uma identidade nacional francesa. Bom, 1453. 1453 foi o ano que a França obteve sua vitória contra os ingleses. E depois dessa vitória, a França conseguiu consolidar
uma monarquia nacional sob os Valois. E depois dessa vitória deles, dessa consolidação, a gente fala que houve o primeiro Estado absolutista de fato. Olha que legal! Ou seja, depois da vitória francesa, eles conseguiram consolidar a monarquia e daí dessa consolidação surgiu o primeiro Estado absolutista. Olha lá, só coisa boa. E os franceses falam que eles ganharam a Guerra dos 100 Anos, mas um detalhe, a maioria das batalhas dessa guerra, eles perderam, foram os ingleses que ganharam. Mas aí a gente deixa por isso mesmo, né? Bom, consequências da Guerra dos 100 Anos. Né? Houve uma consolidação da monarquia francesa e, porque a Inglaterra perdeu a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra entrou em uma guerra civil. Houve um grande descontentamento popular em relação ao rei que estava no trono naquela época. E aí, duas casas importantíssimas da Inglaterra, os York e os Lancaster, começaram a brigar. Por quê? Os Lancaster estavam no poder. Só que os York já estavam meio puto. Aí começou a brigar, deu merda. Eu não vou falar muito disso, porque se vocês me deixarem, eu fico umas 3 horas falando aqui sobre isso. Mas enfim, não vou falar disso porque isso não vai cair na prova. Mas, gente, pesquisem sobre isso. Esse tópico é bem top. E aí depois o resultado da Guerra das Rosas foi que o pai do Henrique VIII, esse lixo, subiu ao poder. Enfim, isso não tem muito a ver com o que eu tô falando agora. Enfim. Bom, resultados da crise do século XIV. Houve um declínio do feudalismo e uma desestruturação da estrutura medieval. Por quê? Por conta de todas as crises, né? Por conta das crises, da violência, de tudo. E no século XIV, o que aconteceu? Houve uma tentativa de retomar o comércio. Como? Por meio do início da expansão marítima, como eu tinha falado lá atrás. Né? E por conta desse início da expansão marítima, houve o estabelecimento de uma aliança entre o rei e a burguesia. Por quê? A burguesia que estava meio que promovendo, né, a expansão marítima, só que elas precisavam da aliança do rei. Né? Além disso, houve a centralização da monarquia, como eu já tinha falado antes, e o surgimento dos primeiros estados modernos, né, dos primeiros estados absolutistas, como ocorreu na França após a vitória francesa. Ai, divas, acabamos! Ai, é isso, gente. Espero que vocês arrasem na prova. Eu quero 10, só quero 10 nessa prova, porque esse tópico é muito legal e todo mundo precisa acertar, tá bom? Ai, gente, beijinhos, beijinhos. Arrasem muito.